Valeu, meu líder. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal do extensivo aí, galera do Matutino. Um abração para vocês, Eve, Larissa, João, pessoal do chat aí, ligadinho no Meet também, né? Tudo bem com vocês, Brenda, Maria Eduarda, galerinha aí ao vivo, juntinho aí com Sociologia. O chapéu, mano, troquei, viu? Deixei aquele chapéu em casa hoje, né? O historiador gosta sempre de novidades, né? Sempre tem uma cartinha na manga lá. E esse foi de presente, então tem que fazer o bom uso hoje desse boné, tá bom? Saudações significa que vocês são observadores, né? E uma das questões que faz um bom aluno, né, se aplicar em História e Humanas é ser observador. Perfeito aí, o chapéuzinho, o nome daquele chapéu é Malandrinho, né? O nome daquele chapéu é Malandrinho. O Thiago Sena é malandrinho aí, descolado todo aí, grandão, né? Grandão aí, sem medo, grandão sem medo, como né, esses adolescentes aí falam, né, na linguagem popular. Legal, minha gente. E falando na linguagem popular, falando de fato um pouquinho da nossa realidade, do nosso contexto, falamos um pouco na aula passada sobre as correntes sociológicas, né? De forma universal, que é estudada em todo mundo, né? Ok, falamos do positivismo, entramos de fato tanto em Augusto Comte quanto do Durkheim, falamos também aí, pautado dentro do pensamento, por exemplo, aí de Durkheim, e falamos também na perspectiva weberiana, e ao mesmo tempo também marxista, tá bom? E hoje eu quero entrar no capítulo 3 do módulo de vocês. Capítulo 3 vai falar exatamente dessa sociologia no Brasil. E no Brasil, Thiago, enquanto os caras, os franceses, alemães, ingleses, começam a pensar naquela forma de pensar a sociedade em geral, o Brasil ainda vivia resquícios de uma colonização, né? De um passado explorador, de um passado desigual, E aí, como se pensar Brasil, como se pensar agora nesse contexto nosso, em meio àquela influência europeia, em meio àquelas marcas deixadas pela colonização. O Brasil é esse conjunto de culturas que dá a ideia dessa diversidade cultural, né? Desse país pluricultural, desse país, brasileiro, recheado de diversidades culturais, tá? E ao mesmo tempo também que precisava se organizar por conta da exclusão social, do preconceito. A diversidade étnica, a diversidade social brasileira, econômica também, ela tem exatamente aí uma raiz na colônia. Se hoje você observa essa exploração, essa política elitista contrária às reformas sociais, se você percebe essa exploração, marcas deixadas aí por esse abandono, periferia tão distante do desenvolvimento, uma zona rural abandonada, um passado ainda machista, que machuca ainda muita gente. Tudo isso tem uma herança colonial. E aí eu chamo a atenção dos meus alunos para essas possibilidades na redação. Quando eu falo de corrupção, tem marca, tem raízes no passado. Quando eu falo, por exemplo, desse preconceito étnico, dessa intolerância religiosa, o próprio passado colonial e império contribuiu muito para que isso acontecesse naquela época e ainda hoje. Então, o papel do historiador é tentar compreender o passado, tentar estudar esse passado aí para compreender, para melhor pensar esse presente, criando perspectivas de um futuro melhor. Tá bom? Então, vou trazer para vocês nome e algumas características dos principais sociólogos que iniciou o estudo da sociedade brasileira. Tá bom? Se liguem aí. Thiago Sena, grandão,
sem medo. Vamos lá, sociologia, história, na veia lá, para a gente blocar com esse Enem, vestibular, seja lá o que for. Tá bom? Valeu!
Ok. Maravilha aí, meu povo. Eu trouxe para vocês alguns dos principais sociólogos que se debruçaram ao longo do tempo em analisar, em pesquisar a sociedade brasileira. E aí eu vou trazer, a começar dos dias atuais, né? A maioria mora aqui em Jiquié e percebe as diferenças econômicas, sociais, políticas, étnicas. Uma sociedade marcada pela influência cultural de vários povos. Aqui em Jiquié, por exemplo, você tem a contribuição da Índia, você tem contribuição aqui de italianos, de árabes, negros, portugueses. Você dá até uma dimensão de uma forma geral do que é o Brasil. Se Jiquié, uma cidade de pouco mais de 160 mil habitantes, com toda essa influência, imagine o Brasil, esse país tão grande, né? O quinto maior país em extensão territorial do planeta. Maravilha, Tiagão, legal, show de bola, até aí. Como pensar Brasil no início do século XX? O século XIX foi o século da sociologia, da segunda revolução industrial, do neocolonialismo, do neodarwinismo ou darwinismo social. Pegaram a ideia de Charles Darwin, fizeram uma mutação, mutilaram o cara, dizendo que Darwin tinha uma ideia de que uma cultura é superior à outra, de que havia um povo superior melhor do que o outro, destruindo toda a ideia, né, da biologia. Em nenhum momento Darwin falou isso. Falou exatamente da seleção natural, da evolução, e é o momento que estamos passando agora. Eu me vejo no contexto de Darwin, na seleção natural. Tanta gente morrendo, tanta gente chorando aí, né? Crise em todas as áreas, e vai vencer aqueles que conseguirem um equilíbrio psicológico e, de fato, uma alimentação sadia para vencer aí, juntamente com, né, a vacina, esse vírus aí que tem ceifado a vida de muita gente, tá bom? Então, um equilíbrio psicológico, um equilíbrio físico para vencer. Infelizmente, aqueles que, de alguma dificuldade ou outra, ainda mais com alguns problemas de saúde, têm sofrido mais, têm precisado lutar mais para vencer aí o novo coronavírus. Então, eu me vejo também em meio a esse processo de seleção natural. E o Brasil, Thiago? Então, aí, essa situação, essa demanda é mundial. Século XIX. E aí, agora, vamos embora estudar o Brasil. Esse país tão diverso. Então, alguns sociólogos, de maioria, influência, na verdade, aí de estudos europeus, porque o Brasil não tem hoje, né? Então, naquela época, por exemplo, aí, a educação também não era valorizada. Então, muitos desses teóricos estudaram na França, na Alemanha, e voltaram para o Brasil para poder estudar a sociedade. Só que esses caras formaram em uma cultura que via e que muitos concordavam que o homem branco era superior ao negro, superior ao índio. Muitos eram de famílias nobres, que trouxeram esse ranço de que o branco dominou o negro e era necessário a colonização para que houvesse a civilização. Aí eu pergunto, aí eu volto a perguntar, historiador pergunta pra porra, né? Eu volto a perguntar e a questionar, quem era civilizado? O índio ou o branco? Quem foi que saiu do seu país com interesse em explorar, em matéria-prima, em mão de obra barata, em açúcar, em dominação? Quem veio impor? Que conceito de civilização é esse? Ou para cá de cidadão, ou para cá da civilização, né? A gente fica assim se perguntando, mas deixa lá. Isso aí é para outra aula, tá bom? Legal. Então, o primeiro camarada que começou a pensar sobre o Brasil, sociológico, foi Silvio Romero. Ele falou, olha, eu vou precisar sair para, de fato, anotar, e de fato, estudar e perceber como a sociedade brasileira
valoriza mais o homem branco do que o homem negro. E ele vai começar a perceber a questão, por exemplo, das fazendas. Quem era o homem branco? Os fazendeiros, a elite, os altos cargos ali do governo, o topo do exército. Negro não era coronel. Quando você vê um negro como um coronel hoje, como um capitão, você olha assim, rapaz, como a história muda, como os homens mudam, como o movimento social é importante para ter o up, para ter uma nova história. Se não fosse a revolução das mulheres, até hoje o machismo ia perdurar na sociedade como em outro tempo. Mas as mulheres saíram do conforto, foram de fato para do seu estado, da sua casa, foram para a zona realmente de perigo e lutar em prol dos seus direitos. Assim como o negro, como os trabalhadores. Então, automaticamente, assim como os estudantes, e automaticamente assim como os negros, como os índios. Mas a ideia de Romero foi perceber, através da sua pesquisa empírica, quem eram os brancos e quem eram os negros. Ele percebeu que os brancos eram os mais elitizados, que os negros eram mais afastados, excluídos da sociedade. Isso não está muito distante da gente. Eu assisti umas palestras na UESC, na minha época de universitário, que não era só profissão não, né? Não era só infernil não. Tinha também lá o momento de aprender, né? E aí, um dos palestrantes foi Lázaro Ramos, ator global, e ele falando da dificuldade que ele passou para entrar na Globo. E essa dificuldade não é só na Globo, é dos menores empregos, é numa vaga de emprego ali, no filme. Aí a primeira pergunta dele foi: quem são os artistas protagonistas de novela, de filme de Hollywood? Aí, para você entender e perceber um negro, há 40 anos atrás era muito difícil. Então, automaticamente, você percebe uma mudança, mas ainda há um preconceito. Aonde é que o negro apareceu na novela brasileira? Aí ele vai falar o motorista, o assassino, a empregada. Um outro exemplo que ele deu foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Onde é que vai aparecer o negro lá? Na cozinha. Entende? Então, a ideia de que ele percebeu que nos arredores e nas questões sociais ainda havia uma ideia de superioridade do branco. Então, é necessário desconstruir isso. A questão do branco não era porque ele era mais inteligente do que o negro ou vice-versa. Foi uma questão de imposição social. Foi uma criação. E assim, como Mandela fala, né? Assim como o ser humano aprendeu a odiar, ele também pode aprender a amar. Uma questão de construção. Legal, vamos nessa. Ele percebeu logo de cara. Então não é Tiago Sena tão somente que está dizendo que o Brasil é um país da exclusão, do preconceito, que há intolerância. Tá? Há uma pesquisa sociológica que mostra isso. Depois, bora lá para o Euclides da Cunha. Esse cara aqui, que lá em João Valci, você estudou também quando leu os Sertões. Não sei se leram, mas se não leu, tarefa de casa, atividade para casa, página 255, questão 1A, fazer um resumo de Euclides da Cunha. Tiago Sena passou para você a atividade, valendo 3 pontos aí, esse fichamento, tá bom? Ok, Euclides da Cunha, os Sertões. Ele vai perceber o quê? Primeiro ele é chamado, ele é um jornalista, o citou, para analisar e contextualizar a Guerra de Canudos. Em meio ao progresso, em meio à ordem e progresso, o Brasil vivia ali, né, um desprogresso ou improgresso, que era exatamente lá a Guerra de Canudos, mostrando a contradição social. Ele sai do Rio de Janeiro, da fartura, do luxo, da riqueza, da sede do Brasil, e vem para a Bahia relatar a luta de revoltosos que queriam pelo menos água, terra para poder morar, cultivar, queriam pagar menos impostos. Gente igual a gente, que queria ser gente. E naquele contexto de república, é melhor impor, é melhor reprimir do que educar, do que procurar uma democracia, do que procurar ouvir o diálogo e automaticamente trazer recursos. Então ele sai do Rio para relatar a Guerra de Canudos e percebe um massacre no final da guerra, né? Lá do exército contra os revoltosos,
mas também percebe a luta dos revoltosos de Canudos, resistindo ao exército nas 3 primeiras batalhas. O movimento ali republicano mais duradouro foi Canudos. O pessoal resistiu 3 grandes expedições. Um vilarejo com um pouco mais de 25 mil pessoas, 2 de Gitaúna, aproximadamente. Tá? Mas alguns fatores contribuíram para que os sertanejos resistissem, como a questão da caatinga, a seca ali, a questão, por exemplo, né, do sol escaldante. Os brasileiros, o exército não estava acostumado com isso, então a necessidade de água, de sombra. A roupa dos revoltosos que se confundiam, né, com aquela vegetação seca lá, cinzenta da caatinga. Então passava lá o cara do exército, o cara de Canudos estava lá de conselheiro, estava lá com a espingardazinha. Então automaticamente os caras conseguiram utilizar as estratégias geográficas para até vencer também a primeira parte desse conflito. Mas o que ele quer dizer aqui, a ideia, é perceber as contradições. De um lado você tem o rio, sede, palácio, estrutura, e do outro lado você tem uma população faminta, sedenta, carente. O Brasil é o país da desigualdade, das contradições regionais, infelizmente. É isso que ele vai colocar, por exemplo, no seu livro. A ponto dele dizer que o Brasil não é Brasil. O Brasil não é um país singular, ele é plural. Brasis. Dica de redação, viu? Se citar lá, dentro de um contexto que cabe, Brasis, segundo Euclides da Cunha. Não é Euclides Fernandes, não, deputado, não, viu? Euclides da Cunha, tá bom? Jornalista, um historiador da oralidade, né? Não era de formação, mas era aquele cara que contava, que relatava os fatos, tá bom? Ok. E o país brasileiro é da diversidade. De um lado, água, praia, mar, símbolo do luxo, e do outro lado também uma caatinga, uma região com pouca quantidade de água, apesar de fato ali da riqueza que a caatinga se expressa, né? Você sabe que a caatinga é aula de geografia também agora aí, né? Falando em relação aí a clima, a região, a bioma, por exemplo. Você sabe que Jiquié, a atualidade aqui e contextualização regional. Jiquié é uma cidade privilegiada. Nós temos 3 biomas, né? Temos a Mata Atlântica, temos a Mata Municipal e temos a Caatinga. E a Caatinga é tão rica quanto as outras. O problema é a questão também social. Há um preconceito, há um estranhamento, há um afastamento. O solo da Caatinga é o mais rico em sais minerais. Por isso que o gado da Caatinga ele é mais saboroso, ele é mais saudável, ele tem menos berno, menos bicheira, certo? Porque ele tem, de fato, uma quantidade de sal mineral que na mata não tem. Como chove demais na mata, né? Aquela chuva vai lavando o solo, tirando os sais minerais. Por isso que quem tem terra na mata tem que sempre adubar e levar sal para o gado também, lá para calcário, né? Para a terra, etc. Então, com o Thiago Sena, você aprende sociologia, geografia também, e aí por aí vai. É um conjunto aí de humanas para vocês aí, tá bom? Vida que segue. Ok, Tiagão, então esse cara, vocês não podem deixar de estudar, velho. Os Sertões aí, é o livro cabeceira de todo pré-vestibulando aí, para Enem, tá bom? Então, vai falar dessas contradições, da diversidade, de um lado o olhar do Estado, do outro lado o esquecimento do Estado. Essa república que viria agora para dar independência de fato ao Brasil, para dar moralização ao Brasil, cara, zero, meu irmão. É uma negação, porque você vai ver, além dessa revolta, né, a própria revolta da vacina, né, 1904, no Rio de Janeiro, varíola, rubéola, epidemia também no momento aí do coronavírus, só que de forma mais localizada no Rio de Janeiro. Então os caras começam a pensar em uma vacina e não informam a população para que servia a vacina. Então há uma revolta. Você está vendo com tanta tecnologia, com tanta informação e ainda tem muita superstição com relação à vacina da atualidade para combater aí o novo coronavírus. Será que tem um líquido mesmo?
Será que não é para matar a gente? Então, há muitas especulações com tanta informação. Imagine uma época que o meio de informação, de comunicação não era tão rápido, né? E poucas pessoas sabiam ler. O índice de analfabetismo, naquele contexto do Brasil, era de mais de 80%. Tá? Então, é um outro contexto e você percebe também alguns resquícios disso aí nos tempos atuais. Tá bom? Então, eu sugiro, Cris da Cunha, para você entender como o Brasil é esse país diverso e contraditório ao mesmo tempo. Oliveira Viana, um outro cara aqui estudioso do contexto, ele vai entender o seguinte, que o Brasil, até então, né, está falando ali do início do século XX, 1920, 30, até então era um país rural. Eu posso dizer isso hoje na prova? Eu posso marcar hoje que o Brasil é rural? Não. O Brasil é um país hoje urbano. Na década de 60, com o plano de metas, com o projeto de desenvolvimento de JK, a população urbana ultrapassou a rural. Mas disso aí, há 50 anos atrás. Há 60 anos atrás, tinha muito mais pessoas no campo do que na cidade. E aí você percebe no Brasil, né, com a indústria de base, com Vargas, e depois com o próprio JK, o êxodo rural, que você sabe que é a saída do homem do campo para a cidade. O que é que o cara ia fazer lá no Arraial de Xorroxó? O que é que o cara ia fazer aqui em Jiquié? Não tinha indústria, não tinha um desenvolvimento trabalhista. Então vamos embora para onde? Para o São Paulo, para o Rio. Hoje há um preconceito muito forte, né? Do pessoal do Sul para os baianos, não é que o baiano fala errado. É porque o baiano é preguiçoso. O baiano acorda, vai trabalhar 8 horas, acorda 5 para as 8. Mas não sabe que foram os baianos que deu a independência ao Brasil. Não sabe que foram os baianos que revolucionaram esse Brasil, principalmente as baianas. Joana Angélica, Maria Quitéria, Maria Filipa. Não sabe que Gilberto Freire é nordestino. Não sabe que Chico Anísio é nordestino. Não sabe que Ariano Suassuna é nordestino. Não, esqueceram aí as raízes, né? Então, a gente tem mostrado ao longo do tempo o quanto o nordestino ele é inteligente, ele é capaz e muito mais nesse sentido porque tem superado os seus limites. Tem superado, inclusive, os descasos políticos, o abandono social, econômico, político. Tá bom? Ok, então não cabe a nós retrucarmos isso, pagarmos pelo menos o mesmo moeda, não. Cabe a gente se superar e provar para nós mesmos que somos capazes, como temos provado ao longo do tempo aí, com as melhores notas do Enem, com a descoberta aí do genoma, né? A codificação aí do coronavírus, uma baiana, negra, mulher, quebrando preconceitos aí e revolucionando a própria ciência, tá? Então essas informações aí eu não posso deixar de falar, né? Não posso passar por cima. Ok, então o Brasil é um país rural, certo? E patriarcal. Olha aí. Redação. O Brasil foi formado nessa estrutura. Aí você tem a cidade. Olha como nós, seres humanos, nós somos, às vezes até, a palavra que eu posso utilizar, deixa-me ver, seria meio que ingratos. Não reconhecedores, né? Ingrato. Cara, você que entende de economia, ou que gosta, o PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto, a maior riqueza brasileira vem de onde, cara? Das indústrias? Indústria de ponta? Responde aí no chat. Eu quero ouvir vocês agora. Eu falo do carro. A maior parte da riqueza brasileira vem de onde? Vem da cidade ou vem do campo? Isso. Agro, campo, exportação, perfeito. Mas se vem do campo, por que não valorizar o campo? Porque o campo não tem estrada. Porque o campo não tem escola.
Porque o campo não tem água encanada, porque o campo é tão desprezado. E eu falo campo de forma geral, eu não falo só os latifúndios. Porque quem sustenta a sua casa, a minha casa, é a agricultura familiar. Não é o grande fazendeiro, não. Porque ele vai produzir soja, trigo, milho, gado. Quem produz lá a abóbora, o feijãozinho lá, o tempero verde, produto do dia a dia é o pequeno produtor. E por que é tão desprezado? Então eu até pensei um pouco e criei algumas anotações. E acho que uma das formas de você evitar os problemas urbanos, como violência, ou pelo menos minimizá-los, diminuí-los, é melhorar o campo. Porque quando você melhora o campo, você permite àquelas pessoas que moram lá uma qualidade de vida, para que eles não precisem vir para a cidade também se juntar aos milhares de desempregados que aqui já tem. Então, você quer melhorar a cidade, cara? Invista no campo e no homem do campo. Tiago Sena, viu? Aí no final da redação você bota lá, Tiago Sena, o autor da frase, aí é zero. Aí é zero, porque Tiago Sena não é conhecido, né? Então, aí é zero aí, entendeu? Mas é um dos caminhos. E nós temos a maior parte do PIB da terra e não investimos. Éramos uma sociedade rural. Hoje, uma sociedade urbana. E há um descrédito, há um esquecimento. Com isso, falta o produto fica mais caro, as pessoas vêm para a cidade, se juntam aos desempregados e aumenta as perspectivas de violência, de abandono, de famílias carentes. Entende? Então, você precisa equilibrar isso. E patriarcal. Temos uma herança patriarcalista, que infelizmente isso vai provocar lá o machismo. A ideia de que o homem é o que decide, é o chefe da família. Não se via a mulher enquanto chefe, enquanto líder, enquanto independente. Nós temos uma raiz patriarcalista, onde a mulher apenas era dona de casa e servia para apropriar. A mulher só pôde ingressar nas Forças Armadas no Brasil, na nossa última Constituição, há 32 anos atrás. A mulher só pôde votar no Brasil após a Constituição de 34, com Vargas. Então a gente precisa repensar isso, tá bom? E aí eu venho com esse cara também, gente, Gilberto Freire, um dos mais estudados do mundo, capacidade extraordinária, e vem de uma família também elitizada, onde os avós eram um senhor colonial. Mas aí ele percebe que o Brasil, né, já naquele contexto, início do século, não, que o Brasil é um país da diversidade, o negro, o índio, o branco, e uma coisa interessante que ele vai fazer, algo jamais visto em nenhum outro lugar, ele vai supervalorizar a cultura afro. Ele vai dizer que o negro, nós aprendemos na escola, né, que o negro era o escravo, que era só escravo, que o negro era só escravo. Mas nós esquecemos, era gente igual a gente, era gente que queria ser gente, tinha sentimentos, tinha emoções. Quando apanhava, não dava risada não, chorava mesmo, doía. O negro era condicionado, ou ele era imposto à vida de escravo, mas o negro, ele tinha seus sentimentos, ele mesmo internamente cultuava, praticava os seus rituais, mesmo sendo proibidos. O negro, para poder manter as suas práticas culturais, religiosas, criou aquilo que nós chamamos de sincretismo. Isso aqui é questão de Enem, gente, sincretismo religioso. O que é isso? Ele não podia falar lá aos seus deuses, né?
de uma parte deles que eram de religiões afros. Então, ao invés de falar, por exemplo, lá, né, Ogum, ou uma entidade lá, afro, ele trocava o nome por alguns santos da Igreja Católica, algumas imagens da Igreja Católica. Trocava lá Ogum por Santo Antônio, por exemplo, né? A Santa Bárbara por Iemanjá. Eles faziam por quê? Para que os brancos, ao ouvir, né, eles cultuando, o branco, quando ouvisse, por exemplo, a reunião deles, não pensasse que estava cultuando lá os deuses afros, ou as religiões afros, né? Entidade da religião afro. Então eles trocavam para confundir. Olha, quando o soldado chegar aí, não vamos falar mais Iemanjá, vamos falar Santa Bárbara. Então houve uma mudança, houve uma mistura de nome de entidade afro com católica. E o nome disso é sincretismo religioso. Por isso que você vê lá, né, em fevereiro, lá, a lavagem do Bonfim, tanto lá a igreja, né, católica, como também representantes de religiões de matrizes afros. Tá? E automaticamente você vai ter... Isso também é uma forma de resistência. O negro resistia à escravidão, não só quando corria, não, ou matava o senhor, tocava fogo na plantação, mas quando ele fazia isso, porque ele estava dizendo, olha, vamos procurar uma forma de cultuar os nossos deuses, ou de fazer nossas práticas, para não ser perseguidos e não serem mortos, maltratados. Então a mistura religiosa aconteceu. E Freire vai falar sobre isso. Vai falar que o negro, apesar de escravo, mas tinha um desejo sexual. Ele vai falar isso no livro dele. Qual o livro, Tiago? Anotem aí, Gui. Isso é livro de todo brasileiro. Isso não pode sair de casa, não, gente. Isso aí é necessidade absoluta. Casa grande e senzala. É o livraço. É a Bíblia no sentido, né, vamos dizer assim, da importância histórica para o brasileiro, Casa grande e senzala. E ele vai dizer, quem te disse que o negão, bonitão, tipo Thiago Sena assim, né? Tipo Thiago Sena. Fortão, tal, né? Bonitão. Quando passava, né, em frente à Casa Grande, que ele nem podia subir na escada. Para subir na escada da Casa Grande, tinha que pedir autorização lá, assim, ao senhor. Mas quando passava, com aquele fecho, né, de madeira, ou de cana nas costas, né, ou carregando alguma coisa, todo suadão lá, sem camisa, né, mostrando aquela barriga tanquinho, porque ele trabalhava muito braçal, não ficava em casa, então não era sedentário, não era, né, gordinho, tá bom? Beleza. Mas quando passava, quem te disse que aquela sinhá branquinha lá, né, cansada daquele casamento chato, aquele feijão com arroz, né, aquele negocinho ali, né, sem graça, não é isso? Quem te disse que aquela sinhá não olhava aquele negão, dava uma piscadinha, ei, negão, se eu pudesse, né, cair nesses braços. Será que ela não pensava isso? Será que também aquele negão também, quando olhava aquela sinhá, ou o senhor, quando também a escrava, né, era a propriedade dele, então ele também abusava sexualmente. Mas muitos casos também, a história relata, que houve, né, não de fato ali vamos dizer, né, o estupro, mas, por exemplo, que houve sentimentos. E aí o senhor vai largar a família e casar com a escrava. E o filho dos dois não era considerado português legítimo, né? Era bastardo, discriminado, porque o senhor abandonou a família para casar com a negra. Então acontecia essas relações. Acontecia. Só que a história europeia, a visão do escravo ser um objeto, tentou anular a capacidade e a competência do escravo enquanto ser humano. E rolou tanto esses casos que gerou Thiago Sena, que gerou Brenda, que gerou Eliane, que gerou todos vocês. Nós somos fruto de uma sociedade miscigenada. Por isso que no Brasil, para definir cor, é difícil demais. Quase impossível. Nós podemos se autodeclarar,
Mas na nossa árvore genealógica tem um negro, tem um branco, tem um índio. O negro era escravo, não era considerado como gente, mas era gente. Então ele vai resgatar, Freire, o lado humano desse negro e dizer que foi até, ele vai dizer que o negro ele foi mais importante para contribuir na formação da cultura brasileira. E aí eu tenho para vocês, né? O samba, o pagode, a culinária, o futebol artístico de Neymar, que canta e encanta o mundo inteiro, não só Neymar, mas eu falo de forma geral, né? O Rei Pelé. Tem um documentário que você pode baixar também aí na Netflix, ou passa muito no Sky, até na internet você pode encontrar aí, que é um negro no futebol brasileiro. Muito importante falar das críticas, do preconceito que o negro teve para inserir no futebol brasileiro. Era proibido, o negro era proibido participar de uma partida oficial. O primeiro clube que inseriu o negro foi o Vasco da Gama, e foi muito criticado por isso. O negro, para poder jogar bola e tentar, né, driblar e criticar a situação, o pessoal botava pó de arroz. E ele estava na partida, mas daqui a pouco não adiantava nada. O senhor tinha tirado todo o pó de arroz e foi vencendo o preconceito assim. E até hoje, né? Um joga uma bananinha. Daniel Alves fez certo, né? Pegou a banana, descascou e comeu, tá certo. E ele vai dizer, Tiago, qual é a ideia dele? Que ele chega a dizer que essa questão da escravidão, do preconceito, ela ficou no passado. Mas que era como se o Brasil tivesse, naquele contexto já, uma democracia racial. Que o problema do Brasil não era étnico, era econômico. Que não havia mais preconceito de cor. Por isso que muitos teóricos criticam Freire, por ele defender a democracia racial. Como se houvesse, de fato, no Brasil, uma democracia racial. E nós sabemos que o preconceito ele é tão econômico quanto também étnico. Então, quando eu falo muito da democracia racial, é porque ele defende que o preconceito era questão econômica, o que tem ficado no passado. Mas que as contradições, que a mistura étnica favoreceu tanto que vivemos em uma democracia racial. Mas nós sabemos, né, que nesse ponto aí ele se equivocou em defender a sociedade brasileira enquanto democrática no sentido da raça, né? E a gente não fala mais raça, mas naquela época usava muito esse termo. A raça é raça humana, né? O que existe hoje são diferentes etnias, tá bom? E Sérgio Buarque de Holanda, para finalizar, a ideia do homem cordial. Que é isso, Tiago? Para ele, o brasileiro sempre procurou forma de dar um jeitinho para driblar as circunstâncias, né? A diversidade. E o homem cordial para ele é exatamente isso. É essa facilidade do homem brasileiro em sempre procurar algo para favorecer a si mesmo, a si próprio, né? Ou aos seus interesses. E até hoje, infelizmente, é isso. Uma prova disso aí são os partidos políticos, que não pensam no geral, pensam no particular. E por conta disso há também um atraso, né, nessa sociedade, né? O homem cordial para Freire, para Sérgio Buarque de Holanda, é exatamente aquele homem que vai procurar formas, de fato, aí, não tanto quanto o partido político, que ali era mais uma questão financeira, mas a ideia, por exemplo, dele era procurar benefício para superar um problema. O homem cordial, aquele homem participativo, coletivo, mas ao mesmo tempo também que não fazia nada sem seus interesses. E isso aí é o retrato, de fato, aí também do homem brasileiro. Tá? E por último, Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior é de origem marxista. Ele vai dizer, tá vendo aí? Essa diferença de periferia, de centro, de elite, dessa exclusão social. Você está vendo aí essa lacuna aí social, essas diferenças econômicas, tudo isso aí é por conta da luta de classes. Essa base aí foi formada onde? Não é de agora não, foi lá na Polônia, quando você tem uma elite classe A, brancos, e quando você tem, por exemplo, aí na base da pirâmide, os escravos.
tanto negros quanto índios. E essa galera aí foi lutando para sobreviver mesmo após o final da escravidão, em 88. Porque a Lei Áurea, ela aboliu a escravidão, mas não aboliu a exploração, não aboliu o preconceito, não aboliu as contradições econômicas. Ela não inseriu o negro na sociedade. Está aí a sua carta de liberdade, faça com ela o que você quiser. Ninguém queria empregar o negro porque a visão do branco é que o negro não servia para os cargos mais altos, para ser um fazendeiro. Era que aqueles que foram escravos tinham que servir a vida inteira à sociedade elitizada. Ok, gente? E por conta disso, você vai ter uma elite, classe A, e essas diferenças econômicas, na visão de Caio Prado Júnior, foi criado no contexto de uma política desigual na colonização. E aí, vivemos resquícios disso, consequências desse mundo colonialista. Infelizmente, até hoje. Ok? Maravilha, 11h40. E o show? Isso não é uma aula, né, velho? Isso não é uma aula, isso é uma live, né? Não é Gustavo Lima, mas é Thiago Sena, né? Quando eu dou aula sexta-feira de manhã, eu coloco assim, ó, sextou com S de Sena. Aí o aluno fica aí até meia-noite comigo. Maravilha, meu povo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Essa é a sociologia no Brasil. Começamos a pensar agora e entrar no nosso contexto, tá bom? Valeu. Tem atividade? Tem. Quem tem um módulo, atividade lá, do capítulo 3. Passei para você um bocado de coisa já hoje, viu? Sertões, cada grande senzala, um documentário rapidinho de uns 40 minutos, o negro no futebol brasileiro. Tem muita coisa boa pela aí. Quem tem ouvido, ouça, viu? O que Thiago está dizendo aí dos alunos, tá bom? Valeu, gente. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Até de hoje a 8. Ô, meu parceiro. Valeu, galerinha. Rapaz, foi